Bom dia, começando mais uma semana, mais um dia. Começamos esta segunda-feira meditando na Palavra de Deus, dando continuidade e possivelmente encerrando aqui hoje aquela meditação que nós começamos na quinta-feira, no capítulo 14 de João, do Evangelho de João. Hoje possivelmente nós devemos concluir, e sabendo que nós procuramos conhecer a Palavra de Deus, porque nós só podemos praticar, fazer o que nós sabemos. Nós temos que conhecer. E conhecendo esse conhecimento só acontecerá através da Palavra de Deus, nós lendo, nós meditando no Evangelho de Jesus Cristo. Então nós damos continuidade aqui hoje nessa nossa devocional. Hoje nós vamos prosseguir a partir do versículo 23 de João, capítulo 14, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar, nossa morada. Então, quem é que ama o Senhor? Nós falamos isso, nós estamos repetindo. Quem ama é aquele que vive a palavra de Deus, aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Jesus. Isso não é ninguém, nem mesmo nenhum discípulo falando, é o próprio Jesus falando. Por quem é que me ama? Aquele que obedece a minha palavra, aquele que faz o que eu mando. Tem muitas pessoas hoje afirmam, falam, não, eu amo o Senhor. Pessoas choram, se emocionam ao citar o nome do Senhor. Mas não é amor. Amor é obediência. É a única maneira de demonstrarmos amor ao Senhor é pela obediência. Fora disso, não há. Não existe meio, não tem nada que possamos fazer. Não é pelos nossos sofrimentos, não é pelas nossas dores, não é pela nossa religião, não é pelos nossos gritos ou pelas nossas orações que estamos demonstrando amor ao Senhor. A demonstração é viver o Evangelho, é praticar, é respeitar todos os preceitos do Senhor. E quem fala isso é o próprio Senhor Jesus. Nós já citamos por 2 vezes. Nós lemos na sexta-feira, onde ele falou algo similar aqui no versículo 21. E agora nós estamos no versículo 23. Se aquele diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o que acontece com essa pessoa? O meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos morada. Jesus vai fazer morada. Ele só faz morada. Ele vive somente em quem pratica a tua palavra. Somente quem vive o Evangelho, não é quem fala, não é quem pula, não é quem dança, não é com demonstrações frenéticas, como em alguns templos. Isto não é amor. Demonstrar o amor, viver o amor de Cristo é obediência, é obedecer. Temos que entender isso, porque tem muitos que se dizem cristãos, que age, que vive todos os preceitos religiosos, mas não obedece ao Senhor. São pessoas que vão à igreja, ofertam, oram, rezam, fazem de tudo, lê a Bíblia, dão glória, glorificam o Senhor com os lábios, com a boca, mas mentem, são desonestos, têm mágoas, ódio, raiva. São pessoas que adulteram, fornicam, enfim, cometem uma série de pecados. E acham que Deus entenderá, que Deus terá misericórdia. Ah, não, Deus conhece as minhas fraquezas. É mentira.
É mentira. Deus conhece as nossas fraquezas, sim, mas nós somos fortes nele. Nós nos tornamos fortes, invencíveis nele. Se nós respeitarmos a palavra dele, ele viverá em nós. Mas a decisão é nossa, não é falarmos. Então é isso que ele está explicando. Você quer conhecer um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus? Então você observará quem pratica a palavra de Deus. Jesus deixou isso bem claro, que nós conheceremos a árvore, é pelo fruto. Nós sabemos quem é cristão, quem é discípulo de Jesus, quem pratica os preceitos dele. É nesse então que Jesus vem, é nesse então que Deus faz morada. Deus e Jesus vivem nele. Ele diz, meu Pai o amará. E nós, Deus e Jesus, viremos até ele e faremos nele o nosso lar, faremos nele a nossa morada, faremos nele a nossa casa. Queremos ter Jesus em nós? É viver o evangelho, não é só falar. Ah, não, eu estou orando, eu estou me derramo, eu choro na presença do Senhor, mas sai dali e faz coisas erradas. Tem coisa errada no coração. Jesus não está em você, Deus não está. Obedeça e terá Deus e Jesus na sua vida, habitando em você. Este é o versículo 24. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Quem não ama, quem não obedece. Jesus está dizendo, quem não me ama, são os que não obedecem. Quem não me ama, são os desobedientes. Todos os que vivem em desobediência não amam o Senhor. Quem não ama o Senhor, Deus está à distância dele. Deus não habita nele, Deus não vive. Por isso, por mais que grite, por mais que chore, por mais que faça qualquer coisa, por mais que façam sacrifícios, como tem religiões, eu digo religião no meio evangélicas, onde existe, não faça um sacrifício que Deus vai aceitar, Deus vai receber. Não, não vai aceitar, não vai receber nada. Quem está recebendo é o templo, esses pastores, é esses que estão se enriquecendo às custas dos pecados do povo. Somente isso, porque a única maneira de sermos aceitos pelo Senhor é amando. E esse amor como? Guardando os mandamentos dele. Quem não guarda, quem não vive, quem não pratica o evangelho, não ama. Quem fala é Jesus, não sou eu, é Jesus. Eu não tenho opinião própria, mas Jesus sim. É dele que nós estamos falando. Ele diz, quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que eu vos estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu falei, a palavra que eu estou falando com vocês não é minha não, mas é de Deus, é do meu Pai que me enviou. Então, se nós não vivemos os preceitos do Senhor, não praticamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós não amamos. Isso é definitivo. Vamos deixar a religião. Vamos abandonar a hipocrisia. Vamos abandonar a mentira. Vivamos o Evangelho legítimo, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós temos que viver. É isso que nós temos que praticar. Amor a Jesus é praticar. Não esqueçamos que somente Ele salva, somente nele tem vida. E quando nós estamos rejeitando, ou seja, nós preferimos fazer a nossa vontade do que obedecer. Quando nós achamos que este ou aquele mandamento dele é pesado, é um sacrifício que nós estamos fazendo. Então o que ocorre? Nós estamos deixando de amar o Senhor. Não existe sacrifício, só obedecer, a nos moldar o Evangelho. Quem não me ama não obedece às minhas palavras. A palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estes ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Eu falei, escuta, eu estou falando isso, eu estou ensinando vocês enquanto eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui no meio de vocês, é que eu estou falando, ensinando essas coisas. Jesus em carne, quando estava em carne, ele falou de forma clara, porque hoje ele não fala pela palavra. Por este evangelho aqui, que ele nos mandou obedecer. Mas ele em carne falou, escuta, você mesmo tem que me obedecer.
Se você não me ama, você não obedece. Não é exigência, não. É escolha nossa. Nós gostamos de falar, nós temos livre-arbítrio. Exatamente temos. Nós podemos escolher seguir Jesus ou não. Obedecer ou não. Jesus não nos obriga a amá-lo. A escolha é nossa. Esse mandamento, Jesus nos deu a todos. Como se nós queremos ou não amá-lo. Versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Olha, o conselheiro Espírito Santo, que Deus enviará em meu nome, vai fazer você lembrar. Verdade, porque nós sabemos, hoje nós temos o Espírito Santo. E ele nos convence do erro, do juízo e do pecado. Nós sabemos, quando nós estamos cometendo erro, nós perseveramos no erro, nós insistimos no erro porque nós queremos, mas o Espírito Santo nos mostra que estamos errados. Nos mostra que estamos pecando. Mas nós preferimos ser seduzidos pela nossa carne e pelo nosso adversário. Por isso continuamos no pecado. Por isso nós estamos rejeitando o Senhor. Por isso nós não estamos amando a Jesus. Nós não estamos amando a Deus. Porque hoje temos o Espírito Santo. Qualquer coisa que nós vamos fazer que é contrária, nós sabemos. Ele nos convence disso. Jesus prometeu acontecer, nós temos hoje. A insistência, a persistência no erro, coisa nossa. Qualquer um e todos pode rejeitar o pecado, pode rejeitar as obras da carne. Ninguém é obrigado a viver no pecado, ninguém é obrigado a viver em desobediências ao Senhor. É uma opção nossa, assim também como ninguém é obrigado a obedecer a Deus, ninguém é obrigado a obedecer a Jesus, ninguém é obrigado a praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós podemos escolher entre bênção e maldição. Bênção tem na obediência, maldição na desobediência. Vida tem na obediência, morte na desobediência. Nós podemos escolher. Nós temos opção. Queremos ter Jesus? Queremos ter Deus morando, habitando em nós? Sermos casa, ser morada dele? É obediência. Não religião, não religiosidade, mas é Jesus. Nós só temos que obedecer. Somente isso. O resto, a religiosidade, o engano, aí não, que Deus está dando isso, está fazendo aquilo, mas não fala para você abandonar o erro, o pecado, não exige mudança de vida, não exige transformação, não exige arrependimento, não exige conversão. Não tem nada a ver com isso. Estão lendo. Pode ficar citando o tempo todo, pode ficar cantando o nome do seu tempo todo, mas nada tem a ver com o Senhor. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos la dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não permitai que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Jesus Deus, deixe-vos a paz. Outra tradução diz assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos la dou. Não vos la dou como o mundo dá, mas tem bom ânimo. Jesus deixou a paz. O mundo, para você ter paz, o mundo exige. As pessoas que estão no mundo para ter paz exigem que tenham boa saúde, tenham dinheiro, tenham tranquilidade em casa, tenha um bom emprego, bom salário, que tenha realizações materiais, eu fiz, para terem paz. Consequentemente, como nunca consegue as realizações em todas as áreas, nunca desfrutam de paz. Mas nós, os cristãos, os discípulos de Jesus, como que nós temos a paz? É a paz que Jesus disse agora. Eu vos dou a minha paz. É uma paz diferente. Qual que é a paz de Jesus? É aquela paz, você, por exemplo, está passando no meio do deserto
você está em paz, porque você sabe que você vai sair do deserto. É a paz que, se você está passando por uma dificuldade financeira, você sabe que você vai passar e vai vencer. Você tem paz. Você sabe que você está passando por uma turbulência, por uma enfermidade, com o próprio, com a família. Você tem paz, você não se desespera. Porque você tem Cristo, Cristo vive em você, Deus vive em você, você sabe que vai passar, vai superar isso. Esta é a paz. Nós não precisamos estar longe, fora do deserto, da tempestade, do problema, para termos paz. Nós temos paz em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às guerras. As pessoas às vezes não conseguem entender. Eu não consigo compreender. Você está passando por essa luta, por esse meu problema, e você está em paz, você está tranquilo. Mas nós temos a paz de Jesus. Essa que é a questão. Nós obedecemos. Por nós obedecermos, nós conhecemos o Senhor e Ele mora em nós. Ele faz habitação em nós, então nós temos paz. Sabemos que não importa o tamanho do problema, a natureza do problema, nós o venceremos. Nós o venceremos porque nós temos Cristo em nós. E Ele é mais do que vencedor. Então ele disse, olha bem, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos la dou, não vos la dou como o mundo dá. Não é a mesma paz do mundo, é outra paz. É a paz que eu estou dizendo, nós estamos no meio do problema, nós vivemos em paz. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Ah, não, porque quem está lá, não, eu tenho medo, as pessoas estão no mundo, estão no problema, eu tenho medo para acontecer isso, pode. Não, nós estamos em Cristo, não pode acontecer, nós sabemos. Nós confiamos, nós cremos. Nós não vivemos atemorizados. Nós não vivemos assustados. Nós cremos no Senhor. Nós temos a paz de Cristo em nós. Basta nós obedecermos. Basta nós vivermos o Evangelho. Quando nós vivemos o Evangelho, nós temos a paz de Cristo. Essa paz que é infinita, que transcende todo o nosso entendimento. Ah, mas tá para acontecer isso? Vai acontecer, todo mundo em desespero, você está em paz. Você continua crendo, você praticando, vivendo. Você tem liberdade de orar, falar com o Senhor, porque o Senhor vive em você. Jesus vive em você. Você é morada de Cristo. Você é morada de Deus. Basta. Mas isso nós temos que obedecer. O Senhor nos ensinou antes. Nós temos que amá-lo. E a única maneira de amar é guardando os seus preceitos, é guardando os seus mandamentos. A nossa resposta está no Senhor. Não, vós ouviste o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficarias alegre com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, escuta, eu tenho dito a vocês que eu vou, mas eu volto para vós. Se vocês me amassem, vocês estariam alegres por mim, porque eu vou para o Pai. Nós temos uma questão que nós gostamos, como eu sempre tenho batido nessa tecla, falarmos que amor, que amamos, que amamos. Mas isso é um sentimento terreno, humano, não tem nada a ver com Cristo. Jesus está falando, eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. O que nós deveríamos, as pessoas deveriam se alegrar, falar, olha, Jesus está indo ao encontro do Pai. Mas nós, não, na nossa carnalidade, o povo naquele sentimento humano entraram de desespero, tristeza. Ficaram tristes, Jesus disse que ia partir. Se as pessoas fossem mais espirituais, estivessem firmados na palavra, eu ficaria alegre. Está acontecendo, está concretizando. Da mesma maneira, nós sabemos que Cristo está voltando.
Nós temos que nos alegrar. A palavra está se cumprindo. Jesus está voltando para levar os seus. Ah, pastor, mas tem muita gente ainda que não são salvos. Infelizmente, a maioria não são salvos, a maioria vão permanecer, vão sofrer. Mas é uma escolha delas. Nós temos que amar cada vez que nós vimos a palavra de Deus se cumprindo. As realizações. Jesus falou, eu vou, mas você tem que se alegrar, porque eu vou encontrar meu Pai. E ele foi, mas ele não nos deixou só. Ele veio o Consolador, o Espírito Santo, da parte do Pai. Em nome dele. Temos que nos alegrar com todas as realizações do Senhor. Temos que viver o Evangelho, praticar o Evangelho. Não uma outra coisa. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Olha, eu estou falando isso, não vai acontecer antes de acontecer, porque quando acontecer, você saber que realmente é verdade. Aconteceu, Jesus subiu, Jesus foi para o Pai, o Espírito Santo veio. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje todos aqueles que têm buscado o Senhor, têm vivido o Evangelho praticado, têm o Espírito Santo, é guiado por Ele. Jesus falou isso antes de acontecer, exatamente para quando acontecesse, nós creamos. Eu vou lhe disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, creais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Versículo 30. Repetir novamente. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito de nada sobre mim. Nós gostamos de afirmar, não, esse mundo é de Deus, é Jesus que é o príncipe do mundo. Não, o príncipe do mundo é Satanás, é o diabo. Jesus nos mostra. Quando que houve essa manifestação plena do diabo aqui? Quando prenderam Jesus, levaram preso e ele posteriormente foi açoitado, crucificado e morto. É bem claro. Deus é o criador do mundo, mas em virtude do nosso pecado, o mundo foi entregue para o diabo. Nós temos a escolha de servir a ele ou a Deus. É pela obediência ou desobediência aos preceitos do Senhor. Nós temos aí uma citação, quando Jesus estava no deserto, o diabo chegou a Jesus, tentando Jesus na palavra. Falou, não, pai, te dou tudo aqui, eu te dou o mundo aqui, te dou o reino ali, dinheiro, dou tudo. Basta você me adorar. Ele falou, não, e eu posso dar porque a mim me foi entregue. Deus entregou o mundo em virtude do pecado. Eu dou a quem quiser. Então as pessoas hoje fazem muita confusão. Ah, não, Deus vai me dar riqueza, vai me dar isso, vai me dar aquilo. Deus não tem esse compromisso em lugar nenhum. Nós vemos na época da graça, vemos Jesus. E eu sempre digo, eu desafio quem quer que seja. Quem quer que seja. A me mostrar, a me provar que na Bíblia, na graça, no Novo Testamento, a promessa do Senhor de riqueza para quem quer que seja. Porque essa promessa não é do Senhor. Jesus falou, olha, eu vou me afastar agora. Estou me recolhendo porque o príncipe deste mundo está chegando. E ele nada tem, ele não tem poder sobre mim. O diabo não tem poder sobre Jesus. Ele tinha sobre o mundo, ele tem sobre o mundo. Sobre as coisas do mundo ele tem poder. Não sobre Jesus. Jesus, ao contrário, tem poder sobre tudo e inclusive sobre o diabo. Essa que é a realidade. Poder sim, poder quem tem é Jesus. Eu não vou continuar a falar muito convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ele nada pode sobre Jesus. Jesus, ao contrário, pode tudo. Nós expulsamos demônios em nome de Jesus.
Nós expulsamos enfermidades, perturbações, todo o mal em nome de Jesus. E o que é esse mal? Tudo são ações do diabo. O diabo não tem poder de agir, de fazer qualquer coisa sobre o cristão. Sobre o cristão. Estou falando sobre religiosos. Nós encontramos pessoas que se dizem cristãs, totalmente atormentada, perturbada, com todo tipo, toda a natureza de problemas. Mas se nós formos examinar a vida delas, vamos saber que não são pessoas obedientes ao Evangelho de Jesus Cristo. Obediência é a chave da vitória. Perseverar em obedecer, em praticar o Evangelho, é que nos conduz à vida. Esta é a nossa vida em Cristo. O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo não é Cristo, é o diabo. Por isto, Paulo fala muito claro, nós vivemos aqui como estrangeiros. Nós somos estrangeiros, nós estamos em território inimigo. Nós temos que viver assim como uma embaixada de um país. Está em aquele território daquela embaixada, em qualquer país. Ela vive de acordo com a lei do seu país de origem, não daquele país onde ela está. A embaixada americana aqui no Brasil, ela vive dentro da embaixada, é praticada as leis americanas, não as leis brasileiras. Então, se nós somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus, nós não vivemos sobre as leis deste mundo, mas segundo as leis de Deus. A nossa Constituição, a nossa Carta Magna, é a Bíblia, a Palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Obediência é o que nós temos que praticar. Se nós queremos vencer, porque a única demonstração de amor é a prática do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o meu Pai me deu. É vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e eu cumpro as ordens dele. Jesus cumpriu as ordens do Pai. Jesus cumpriu as ordens de Deus. Mas sabe, ele passou em sofrimento. O ministério dele só foi de sofrimento, tudo. Ele foi, sofreu perseguição e fez tudo, mas ele fez tudo aquilo que Deus mandou, Deus Pai mandou. Jesus levou todos os nossos pecados sem ele mesmo ter pecado nenhum. Jesus se deixou prender, ser açoitado, ser crucificado e morto. Por amor a Deus. Nós vemos a história dele lá no Getsemane, lá no jardim. Ele orando, ele chorando, desespero, porque ele estava com um cara, o desespero era tão grande que os seus vasos, pequenos vasos, estouraram ali naquele clamor que quando saía sangue misturado com suor. Ele clamando a Deus, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Me ajuda, me socorre, mas que seja feita a tua vontade. Ele não ficou clamando: ah, não, eu não quero morrer, ah, não, eu não posso ser crucificado, não. Ele aceitou, ele cumpriu. Por isso que a palavra de Deus fala, ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Essa obediência. Jesus venceu porque foi obediente. Nós queremos ser obedientes, então vencer, então sejamos obedientes. Porque sem obediência nós não venceremos, nós não iremos a lugar algum. É necessário obediência. E ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o meu Pai me deu. Levantai-vos, partimos daqui. Jesus cumpriu as ordens do Pai. Ele nos deu exemplo. Nós falamos que somos discípulos dele. Então vamos seguir o exemplo dele. Jesus mandou, falou, se ele é o nosso mestre, vamos obedecer o mestre. Ele disse: obedecei os meus preceitos. Assim vocês me amam. Assim vocês amam Deus. Assim
Deus, eu virei, farei casa, farei morada, farei de vocês o meu lar. É só assim. Obediência. Entenda somente isso. Não é por muito orar, não é por muita igreja, não é por muito ofertar, não é por subir monte, descer monte, não é por causa de choro, não é por causa das nossas lutas, nossos sacrifícios, não é por nada disso que nós estamos amando o Senhor. O amor que nós demonstramos ao Senhor é obedecer. Obedecer o quê? Ler o Evangelho. Nós, para saber o que nós devemos obedecer, o que nós devemos cumprir, está aqui. Vamos ler o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Não vamos ficar lá atrás, não vamos lá na antiga lei buscar coisa para trazer, não. Vamos ler aqui o Evangelho. Vamos obedecer o que Jesus fala. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vê ao Pai se não for por Ele. Não foi Abraão, não foi Moisés que é o caminho, não. O caminho é Jesus. Leia e pratique a Bíblia. É por isso que eu sempre falo. É por isso que eu sempre faço questão de ressaltar. Estamos encerrando esse estudo, essa devocional hoje. Mas não esqueça. Amar a Deus é obedecer. Jesus nos falou. Só se nós teremos Deus, teremos Cristo. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um abraço, fique na paz.